Quero dar as boas-vindas em nome da Abrasco aqui no nosso congresso, nesse terceiro dia de atividades, né? Nós vamos discutir um pouco nessa mesa os legados da pandemia, lições aprendidas na preparação para o enfrentamento de epidemias e pandemias e legados institucionais. Eu queria apresentar os nossos expositores da mesa aqui de hoje. Primeiro me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Etel Maciel, sou enfermeira, epidemiologista, professora da Universidade Federal do Espírito Santo e da coordenação da Comissão de Epidemiologia da Abrasco. Eu e Rita aqui. O nosso primeiro expositor é o Cláudio Henriques Maierovic. É uma pós-graduação que só para falar o sobrenome de Cláudio. Cláudio é médico sanitarista da Fiocruz, foi ex-presidente da Anvisa, alguém com muita experiência em vigilância, em saúde, e que vai estar discutindo um pouco conosco aqui nessa manhã. Depois, a professora Maria Rita Donalísio, que é da Unicamp, é professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, pesquisadora na linha de epidemiologia de doenças infecciosas. E a nossa terceira expositora é a Deise de Freitas Lima Ventura, da USP. Ela é coordenadora do Programa em Saúde Global e Sustentabilidade da Faculdade de Saúde Pública e vice-diretora do Instituto de Relações Internacionais da USP. Doutora em Direito pela Universidade de Paris I e coordenadora do GT, Acordo sobre Pandemias e Reforma do Regulamento Sanitário Internacional, da USP Fiocruz. Então, os nossos três expositores apresentados, cada um vai ter aí em torno de entre 15 e 20 minutos, e a gente começa com Cláudio. Bom dia. Tá bom o som, cara? Quem está lá atrás, se pudesse vir um pouco mais aqui para frente, essa sala é muito grande, né? Obrigada. Bom dia, em primeiro lugar, para agradecer a Etel por estar presente nessa mesa. Rita, Deise, é um prazer estar com vocês aqui, é um prazer estar com vocês todos aqui. De fato, essa cena que a gente vê daqui para lá, do comprimento dessa sala, é um pouco intimidadora para quem está aqui em cima. O tema dessa nossa discussão, confesso que quando eu vi pela primeira vez, eu dei uma travada, porque pensar em legado, se vocês forem no dicionário, é claro, todo mundo sabe o que é legado, mas legado é herança. Traz um significado, o legado, daquilo que a gente leva de bagagem, tem um certo significado positivo. E eu não consigo atribuir qualquer grãozinho de significado positivo a essa pandemia. Mas, claro, a gente carrega algumas coisas dela, e nesse sentido, primeiro, sim, não posso deixar de dizer que a maior coisa inevitável que a gente carrega dela é a tragédia. É um rastro de destruição, de sofrimento, de mortes, como nós nunca vivemos antes, e não é só nós. Este país nunca viu antes, com esta dimensão, uma tragédia deste tamanho. A gente carrega conhecimento, inegável. Conhecimento de um monte de coisa, conhecimento da doença, conhecimento do vírus, de vacinas, inclusive de novas tecnologias de vacinas, dos mais diversos campos das humanidades, conhecimento sobre o impacto da desigualdade numa emergência de saúde pública, e não apenas pensando nas coisas que a gente estuda no cotidiano das nossas doenças relacionadas à pobreza, conhecimento de cultura, conhecimento de comunicação. Também, indubitavelmente, carregamos novas ferramentas e novas capacidades. E aí também são muitas, incontáveis.
vacinas, tratamentos, testes, protocolos, tecnologias, formas de organizar serviço, formas de a gente se comunicar. Então, tem essas coisas que a gente carrega. A gente traz também uma série de perguntas e algumas respostas desse período. Eu quero trazer algumas delas aqui. Primeiro, se nós investíamos há pelo menos 2 décadas na preparação para a emergência de saúde pública, e o Brasil era relacionado entre os 20 países mais bem preparados do mundo, num estudo feito pela Hopkins em 2019, por que com menos de um ano de pandemia, nós já ocupávamos o último lugar num outro estudo feito por uma instituição australiana em relação à qualidade da resposta? Uma classificação, por sinal, muito próxima da dos Estados Unidos, que no estudo da Hopkins estavam em primeiro lugar de preparação para a resposta. Se nós tínhamos o SUS, por que as pessoas ficaram sem diagnóstico, sem vaga, sem tratamento, sem oxigênio, sem chance? Por que a atenção básica ficou paralisada e o que nós tivemos foi uma resposta improvisada da atenção hospitalar? Mudou a bolsa aqui. Por que não houve qualquer ação nacional organizada para reduzir a transmissão? A ação nacional que houve, no sentido de qualquer coisa positivo, foi a improvisação da alta complexidade. A compra de alguns equipamentos, alguns repasses de recursos que eram inevitáveis. Como se explica que o maior programa público de imunizações, o PNI, maior programa público de imunizações do mundo, tenha deixado de salvar 47 mil idosos, artigo que saiu nesses dias com essa estimativa, que poderiam ter sido salvos pela vacinação, caso o ritmo da vacinação, desde o primeiro dia em que ela começou, não é pensando que a vacina chegasse antes, isso dá uma outra conta muito maior, mas é pensando que se no dia que a vacinação começou, ela já tivesse começado no ritmo em que ela chegou 2 meses depois, apenas entre os idosos 47 mil vidas poderiam ter sido salvas. Como a vigilância em saúde do SUS se resignou a um papel de vigilância contemplativa. A nossa vigilância, e é triste falar isso, assumiu um papel de contadora. Ela fez contabilidade de casos, contabilidade de óbitos, e mesmo isso foi mal feito, porque quem é da vigilância sabe que a vigilância se alimenta da ação. A informação de vigilância não é gerada abstratamente, de forma difusa, ela é gerada sobretudo na ação de vigilância, e a ação foi pífia. E ainda os dados gerados passaram a ser censurados por uma ação deliberada de governo de censurar os dados, o que gerou o tal do consórcio de veículos de comunicação, que era uma iniciativa inédita na nossa história. Inexiste até hoje, nós ainda estamos em pandemia, um plano de combate à pandemia, um plano nacional que preveja ações de combate à pandemia. Não tivemos e não temos coordenação, e aí nós aprendemos que por mais que nós tivéssemos o SUS, o PNI, a preparação para a emergência de saúde pública, um monte de gente preparada, treinada, um monte de equipes consistentes, preparadas, vigilância de saúde, a Anvisa, as vigilâncias dos estados e municípios, certo? Sem coordenação,
o sistema colapsa. O sistema passou a inexistir sem coordenação. O desejado envolvimento do governo, que nós tínhamos tido a experiência, e aí me atrevo a falar que eu tive uma experiência pessoal, de conviver com alguma coisa que a gente desejava ao longo da história, que era o envolvimento do comando do governo no enfrentamento de um tema importante de saúde pública. Isso aconteceu na emergência de saúde pública, que teve seu epicentro no Brasil, que foi das microcefalias relacionadas ao Zika vírus, porque este envolvimento, que há poucos anos funcionou tão bem, foi substituído por uma sabotagem às medidas de controle e por uma ação deliberada de aceleração da transmissão da doença. Um governo que pôs a máquina federal a trabalhar contra a ciência, que fez o que pôde para intimidar e inibir as ações de estados e municípios que poderiam suplementar de alguma forma a ausência do ente federal. Isso chegou no Supremo, inclusive, todo mundo vai lembrar, no momento em que o Supremo, ao contrário do que dizia o presidente, o Supremo não disse que o governo federal estava impedido de agir. Ele disse sim que o governo federal não podia impedir os estados e municípios de agir. Exigiu uma ação no Supremo para que os municípios e estados pudessem agir. E graças a eles, graças ao trabalho de equipes municipais e estaduais, houve um certo amortecimento da tragédia. Governo que, para esta sua sabotagem, recrutou, além do comando político, a área de comunicação institucional, aliados do parlamento, ativistas do mercado, que diziam que o país ia ficar quebrado, que as pessoas iriam passar fome por causa da pandemia, como se já não estivéssemos numa profunda crise econômica no início da pandemia. Conselho Federal de Medicina, profissionais, e isso se tornou uma pauta para a sociedade. O governo conseguiu cooptar na militância da sabotagem o pessoal que hoje está fazendo bloqueio das estradas. O treinamento para o bloqueio das estradas foi bloqueando a vacina pelas redes sociais, foi insuflando a população contra qualquer medida de controle, contra o uso de máscara, contra a interrupção de atividades não essenciais, de aglomeração. E aí, isso eu acho que traduz um pouco o sentimento, porque eu acho difícil falar em legado. Mas eu queria falar um pouco de perspectivas e necessidades decorrentes desta leitura sobre o legado. Primeiro, será que será possível estabelecer como obrigação legal, acho que eu vou jogar para a Deise essa, mecanismos de coordenação que incluam a sociedade e as três esferas de governo na coordenação de resposta a emergências em saúde pública, que sejam transparentes, tomem decisões baseadas em eficiência, baseadas em evidência científica? Será possível estruturar políticas de ciência e tecnologia e para o complexo produtivo que reduzam a nossa dependência, permitindo, por exemplo, que o país, que tem uma tradição nessa área, seja protagonista na inovação e na produção de vacinas, por exemplo, e de outras tecnologias para a resposta a emergências em saúde pública, e não apenas como uma fonte de voluntários para pesquisas de insumos que vêm de fora. Não há nenhum problema nisso, é importante que nós também tenhamos ensaios clínicos realizados no nosso país, mas que nós pudéssemos fazer isso com tecnologias geradas dentro do país também. Se será possível instituir instrumentos de gestão
que em condições de emergência permitam rapidamente reorganizar a atenção, e aí eu estou falando dos serviços de saúde, incluindo um olhar para os serviços privados, de que eles fazem parte da resposta à emergência. Essa polêmica aconteceu um pouco no início da pandemia, quando se ventilou, e o mercado ficou horrorizado, a possibilidade de que o poder público iria requisitar leitos de UTI, leitos de internação, caso os hospitais públicos não dessem conta do atendimento. Acho que isso não chegou a acontecer desse jeito, pelo menos, em lugar nenhum. Houve hospitais de campanha, houve uma série de improvisações, houve boas improvisações, inclusive, alguns serviços que rapidamente se readaptaram. Tivemos o exemplo da própria Fiocruz, falo de casa, né? Do hospital de campanha, que não é de campanha, do hospital da extensão do Instituto Nacional de Infectologia no Rio de Janeiro. O Hospital das Clínicas de São Paulo se transformou na maior UTI do país, para responder à campanha, mas não temos esses instrumentos hoje, caso essas capacidades sejam superadas, como aconteceu em muitos lugares. Aconteceu em praticamente todas as capitais nordestinas, ainda que por tempo limitado, e aconteceu tragicamente, acho que o exemplo mais visível foi Manaus, para todo mundo, com a falta de tudo, não foi só de oxigênio, mas foi de tudo. Seremos capazes, e precisamos ser, de rever o modelo de vigilância em saúde? Nós trabalhamos com um modelo de vigilância passiva, baseada em notificação, que funciona para algumas coisas, funciona principalmente para contar a história do que aconteceu com as doenças. De que forma nós vamos conseguir incorporar no nosso sistema de vigilância processos e ferramentas para a vigilância ativa, para a vigilância sentinela, vigilância de base laboratorial, que hoje está chamando por uma organização por parte do governo. Existe até a organização autônoma, com redes que se auto-organizam para gerar informação, monitoramento de redes de informação, envolvimento direto do cidadão por aplicativos e outros mecanismos participativos que podem contar, inclusive, com segmentos organizados da sociedade para a geração de informação. Por fim, acho que os maiores legados que a gente tem aqui, e não pensem que isso é pouco, por favor, são, em primeiro lugar, a indignação. Se nós mantivemos a nossa capacidade de indignação, e infelizmente isso não aconteceu para metade da população brasileira, que se expressou nas urnas como sem indignação nenhuma, mas se nós conseguirmos cultivar essa indignação, sem dúvida isso terá sido um legado desta pandemia. A consciência do que aconteceu, para que nunca mais se repita. E nós temos algumas tarefas, como a tarefa do resgate de informações do que aconteceu, tarefa dos processos e dos relatórios, falo particularmente da CPI, mas tem inúmeros outros, que se não forem reavivados, alimentados, se não jogar gasolina em cima deles, eles vão morrer. E aí vira tudo mais um legado que não é para nós, que é o legado da impunidade. Negar a impunidade é a expressão possível da nossa indignação e de que haja uma chance de que não se repita. E para isso, por fim, faz parte, tem que fazer parte deste legado a nossa mobilização e, por que não dizer, a expressão e atuação com a nossa raiva. Porque tudo que aconteceu nessa pandemia não merece apenas o choro pelos mortos, pela incapacidade, pela tragédia. Merece a raiva e o exercício legítimo da raiva, não estou falando do direito. Não é o exercício apenas do direito, é mais do que isso. Para que efetivamente se consiga transmitir
para uma parte maior, e essa é a grande esperança da nossa população, o nojo que isso tudo merece, o asco que isso deveria despertar na população e nas decisões políticas que serão tomadas daqui para frente. Espero que tenhamos um ambiente muito melhor, inclusive para isso, que não parece positivo, mas tem que existir, tem que acontecer. Obrigado. Obrigada, Cláudio. Eu já passo para a professora Rita para fazer suas considerações, a fazer do púlpito, né, Rita, que vai ter uma apresentação. Bom dia a todos e a todas. É um grande prazer, uma honra estar aqui. Queria agradecer à Comissão Científica pelo convite de participar desse congresso que nos traz tanta alegria, tanta força, tanto otimismo, né? Impressionante a riqueza das discussões, o compartilhamento de ideias criativas, de experiências. Tem sido muito interessante participar desse evento, né? Eu gostaria de trazer legados da pandemia. Realmente são questões muito diferentes que a gente poderia abordar. Fiquei pensando também por onde andar, por o que trazer, né? Acho que tem sido em várias mesas, pelo Congresso afora, esse é um tema recorrente, é um tema que tem sido debatido. E a partir também das questões do meu brilhante amigo Cláudio, incisivas, né, importantes, eu gostaria de trazer aqui uma reflexão, talvez complementar, um pouco para a gente olhar numa perspectiva das doenças emergentes, né? Covid, uma doença emergente, uma doença emergente zoonótica, que se transmite em populações de animais e humanos, né? As epidemias sempre sempre acompanharam a história da humanidade, né? Com doenças novas, com crises sanitárias. E não é diferente agora. Em 2019, a OMS já mostrava uma série de ameaças de vírus, parasitos, fungos, bactérias muito próximos, nos ameaçando, né? Muito próximos das populações humanas. Agora, o que eu queria trazer é que o que são essas doenças emergentes? São crises anunciadas, na verdade, né? Não são necessariamente surpresas, né? Haja vista as ações antrópicas sobre o meio ambiente, a proximidade cada vez maior de populações silvestres, de animais silvestres, do ambiente silvestre com animais domésticos, de interesse econômico, com os humanos, quer dizer, promovendo adaptações, compartilhamentos genéticos e possibilidade de adaptações de vetores, de patógenos, surgimento de novas doenças, né? Esse tem sido, parece que cada vez mais frequente, né? Bom, como diz Carvalheiro, né? Velhas novas, muitas vezes velhas novas doenças que se apresentam, que retornam com novas roupagens em novos contextos epidemiológicos, né? É assim que realmente a coisa funciona. Então, eu queria propor um olhar múltiplo sobre essas epidemias, né? Sobre a Covid, refletir um pouco sobre a importância da gente olhar, da gente valorizar o mundo biológico, o mundo ecológico, para compreender, por exemplo, rapidamente o que é esse vírus, né? O que aconteceu, análises filogenéticas, proteômicas, quais são as proteínas que estão envolvidas na reprodução
na entrada do vírus na célula, a importância da ciência para responder rapidamente, né? E nós temos no Brasil uma potência, né? Temos grupos de pesquisa que compartilham com grupos também internacionais. A gente pode fazer esse trabalho mais rápido, mais oportuno, né? De oferecer para os serviços, para a sociedade, rapidamente algumas respostas. Como que é a fisiopatogenia, a fisiopatologia da infecção, como que essa infecção se dá, uma infecção multissistêmica, se dá nos tecidos, qual que é o recado para as equipes que estão na ponta, né, pensando nos casos graves. Então, acho que a gente tem um potencial muito desvalorizado nos últimos tempos de respostas rápidas. Inclusive, a gente viu na clínica, né, no atendimento, a melhora do prognóstico de muitos pacientes graves a partir da experiência acumulada das equipes nas UTIs, né? As equipes foram aprendendo o manejo de pacientes graves. E como que isso pode ser integrado e pode servir para facilitar o manejo dessas epidemias, no caso a Covid. Uma outra questão importante, pensando nas zoonoses, é compreender esses ciclos complexos, né, de hospedeiros, o que aconteceu, né, por esse transbordamento de uma doença, de uma espécie, de um reservatório, de um coronavírus, talvez para um hospedeiro intermediário. Como foi que chegou nos humanos, né? São perguntas que precisam ser estudadas e rapidamente compreendidas para a gente conseguir enxergar essa epidemia desse ponto de vista, né? Então, uma das coisas que eu trago para reflexão é a importância da ciência básica, principalmente, o apoio da ciência, está mais articulada com os serviços de saúde. Muito se discutiu aqui das áreas das ciências sociais, das ciências políticas, da epidemiologia. Tem trabalhos belíssimos, tenho acompanhado aqui em várias mesas, em várias apresentações, mas eu queria trazer também esse outro lado, né, complementando essa discussão. A importância da gente investir em ciência, apesar dessa tragédia desses 4 anos de governo. E com isso, o reforço das redes laboratoriais de saúde pública, né, que a gente viu esforços heróicos, né, com pouco recurso, das redes de laboratórios de referência, né? Investimentos e pensar criticamente nas vigilâncias, né, como o Cláudio coloca, uma vigilância mais passiva, uma vigilância que tem sido desmontada sistematicamente nesse país, né? Equipes profissionais com expertise que se aposentam e não fica nada no lugar. Em São Paulo a gente vê isso de uma forma trágica. E incorporar um desafio de incorporar, de ter mais investimentos, de repensar as equipes nesse ponto de vista, né? Da vigilância epidemiológica, virológica, genômica, com redes de apoio e de cooperação entre institutos, entre universidades, entre os laboratórios, entre o SUS, né? Incorporar vigilância ambiental, popular, animais silvestres, pensando nas zoonoses, já que eu estou focando as zoonoses emergentes. São muitas vozes, como diz Rômulo. Certamente, uma outra discussão da vigilância, do papel das equipes do treinamento, tem sido discutida em outros fóruns, em outros momentos, né? Uma outra questão que eu gostaria de trazer aqui é a importância do treinamento, do treinamento das equipes de vigilância para o manejo de dados de forma mais potente, né? Claro que a gente tem, muitas vezes, a epidemiologia descritiva nos traz a história toda, mas a gente vê, assim, alguns exemplos, como é importante
o mapeamento de doenças, as séries, as predições, isso em tempo real nas mesas de contingência, nos grupos de análise de contingência e atuação na pandemia. Como é importante essa qualificação dos grupos, principalmente dos grupos dos níveis centrais, né? Claro que tem uma extrema desigualdade nesse país, né? Eu estou pegando pegando uma questão só da vigilância, a gente tem muitos outros problemas, mas estou querendo pontuar só algumas questões. Trazendo aqui um conceito da saúde única, né, em que a saúde ambiental tem sido discutido também nesse congresso, que a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental estão interligados, a gente percebe que uma zoonose, uma doença emergente, está muito associada, determinada por essas ações antropogênicas, pela pobreza, pelas desigualdades, pelo aumento da população, urbanização acelerada e desorganizada, e trazendo problemas importantes na degradação ambiental, saúde animal, na degradação da saúde humana e crises humanitárias, trazendo possibilidades dessas tragédias sanitárias, como foi a Covid-19, né? E questões também discutidas nesse congresso, como vamos dizer, a facilidade com que ecossistemas, com que ambientes silvestres são dizimados, né? São totalmente explorados de forma irresponsável e possibilitando, não deixando possibilidades de sobrevivência de espécies selvagens e ocorrendo adaptações, né? Destruição de matas ribeirinhas, né? Isso são imagens de São Paulo, mas as capivaras são de Goiânia, né? Mostrando assim que impactos na saúde ambiental que se refletem diretamente na saúde humana, né? Com novas doenças, com exacerbação de novas doenças, uma doença grave como a febre maculosa, importante problema no Sudeste, Minas Gerais, no Centro-Oeste, São Paulo, devido à ocupação, da destruição do ambiente silvestre, né? Provocando aumento exagerado de espécies silvestres que não deveriam estar convivendo em ambientes urbanos. Então isso já é um consenso, né? Como que a proteção de habitats naturais pode prevenir futuras pandemias, né? Exemplos de tipos de vírus gravíssimo, o vírus Endra na Austrália, associado com migração, com perda de áreas silvestres de pouso e reprodução de alguns morcegos, a possibilidade de novas cepas de influenza a partir de fenômenos climáticos, né? E qual será a próxima peste, né? Qual será nosso próximo desafio sanitário? E aí, voltando para as vigilâncias, né? Trazendo algumas reflexões sobre a estrutura dessas vigilâncias, é muito importante a gente pensar que nessa perspectiva da saúde única, é importante a integração desses dados, né? A gente trazer para as vigilâncias dados da agropecuária, dados dos veterinários, integrar essas informações, uma perspectiva de conhecer esses ciclos, de conhecer riscos futuros, né? E aí a gente traz como muito importante a interdisciplinariedade, né? A flexibilidade também, que a gente tem, claro, realidades muito diferentes nesse país. A incorporação de tecnologias, né? Tecnologias duras, tecnologias leves, para dar conta dessa tarefa de vigiar, prevenir, cuidar da população por parte
da vigilância. É claro que eu não vou entrar aqui em toda a importância das equipes locais, a importância da busca ativa e do SUS, um outro aspecto da vigilância epidemiológica, né? Eu estou focando na questão das zoonoses. E para isso a gente precisa realmente investimentos, né? Infraestrutura, investimentos, articulação entre os setores e políticas públicas. Bom, e sem dúvida esse congresso tem mostrado a potência de outros estudos, de outras pesquisas, mostrando, avaliando, entendendo toda a complexidade de uma pandemia, no caso, e também da saúde pública do país, né? Bom, eu não vou entrar na importância da defesa do SUS, né, da defesa da rede básica, a importância da atenção primária à saúde, né, do acesso universal, além do fortalecimento das vigilâncias, ações de prevenção e promoção. Isso também é consenso, isso o Brasil conhece, o Brasil sabe a importância da defesa do SUS. E nós temos esse grande desafio a partir de janeiro, né, de lutar para isso e de ter essa clareza assim, da força que é o SUS e que poderia ser muito melhor, né? E além das nossas atribuições, das atribuições do SUS durante a pandemia, durante os milhares de sintomáticos, de casos graves que circulavam pelas unidades básicas, pelos hospitais, nós temos também que pensar no que sobrou, né? No que não acabou a epidemia ainda, mas as doenças negligenciadas, cada vez mais, muito mais negligenciadas nesse momento, né? Doenças crônicas desassistidas, como que a gente vai fazer o resgate desses doentes crônicos que estão sem atendimento, sem segmento clínico, como reconstruir o PNI, como trazer de volta as nossas boas coberturas diante de ameaças como a poliomielite, como a circulação do vírus do sarampo e de tantas outras, né? De qualquer forma, esse desafio nos coloca uma questão importante que acho que o Cláudio fez uma excelente proposta de como a gente institucionalizar essa preparação, essas salas de contingência ou esses grupos, essas redes que podem enfrentar uma crise sanitária, que pode ser uma epidemia, pode ser uma crise de outra natureza, né? Sempre com uma lógica macro-regional. Não é uma questão de centralização, mas no caso de uma epidemia, é muito importante ter uma coerência, né? Ter uma liderança nacional que nós não tivemos, uma lógica de controle internacional, inclusive, para nos guiar, né? E as ações locais. Trazendo algumas reflexões também que apareceram nessa epidemia, sobre algumas questões éticas, né? Éticas como, por exemplo, a distribuição equitativa de insumos, a logística, vacinas, medicamentos, né? Isso já surgiu há muitos anos atrás, essa discussão. O Brasil foi pioneiro na defesa dos medicamentos contra o HIV/AIDS no âmbito internacional, mas nós temos que enfrentar com mais rigor, com mais clareza, algumas questões éticas que surgiram nessa pandemia, né? Inclusive o direito individual versus o direito coletivo. Para nós até parece muito óbvio isso, né? Mas a exigência de máscaras, a exigência de vacinação, isso são questões éticas que não são tão fáceis de serem assumidas, né? Nós precisamos enfrentar isso com mais clareza. Fechamento de escolas, de fronteiras, né? O que isso significa? Eu acho que tem
uma preparação, até os seres humanos em ensaios clínicos, será que a gente está olhando com cuidado para isso, né? É claro que nós precisamos pensar essa preparação, o que foi essa epidemia, sobre esses vários aspectos. E eu trouxe aqui, para finalizar, um artigo da Science de 1919, Lições da Pandemia, né? Quer dizer, o artigo mostra assim, um certo pânico. O que é isso? É um vírus? Pode ser um vírus, já se tinha a ideia do que era um vírus, porque ele não é filtrado, mas o que é? São duas epidemias, a infecção primária é a mesma da infecção da pneumonia para depois. Quais são as dificuldades? Né? Não sabemos do que se trata, de onde veio, para onde vai, por que apareceu, né? E como enfrentar, quais as estratégias de prevenção respiratória. Vamos tentar as máscaras nos bondes, nos trens, nas aglomerações, diminuir, orientar a ventilação. A comunicação de risco foi um grande problema, né? Como uma lição que a pandemia do H1N1, da gripe espanhola, trouxe para as autoridades, né? Afastamento físico, coisas muito próximas da nossa experiência, né? Como lidar com um agente desconhecido, de alta transmissibilidade, curto período de incubação. Enfim, é uma preocupação sobre a preparação para enfrentar uma crise sanitária, não é de hoje. Muitas vezes com preocupações semelhantes, né? E uma preparação para os próximos eventos que não seja somente uma preparação de fluxos de logísticas, né? Mas que a gente consiga enfrentar criticamente os determinantes de fundo dessas doenças, né? Que vão além da gente ter um arsenal de técnicos e ou mesmo de articulações, para a gente enxergar também questões na nossa sociedade que poderiam ser enfrentadas politicamente. Pronto. Obrigada. Obrigada, professora Rita, pela excelente exposição. E já passo para a professora Deise para fazer as suas considerações. Muito obrigada, Etel. Realmente uma satisfação e uma emoção para mim estar nesse palco contigo e com o Cláudio, que foram referências fundamentais para a gente durante a pandemia, né? Eu mesmo, quando dizia alguma coisa, eu ia lá checar para ver se eu estava dizendo certinho, se vocês estavam na mesma linha. O Cláudio, para quem não sabe, esteve à frente da resposta brasileira à emergência do Zika. Tem um livro lindo que foi publicado pelo Ministério da Saúde que conta essa história. Tem o artigo principal do Cláudio. Até eu nem vou dizer, eu entrevistei os dois para as minhas pesquisas, né? Então está dito tudo. Prazer conhecer a professora Maria Rita também aqui. E eu subscrevo integralmente a intervenção do Cláudio. Facilita a minha gestão dos 20 minutos, porque eu não vou repetir os pontos que ele colocou, que eu concordo integralmente. Eu vou, na verdade, tentar entrar mais em duas dimensões, pensando nesse legado da pandemia, que são o conceito de discricionariedade, o que é poder discricionário, que eu acho que essa é uma coisa da realidade do gestor em saúde, né? E por isso acho que pode ser útil para nós abordar essa questão do legado a partir dessa categoria. E no segundo ponto, pensar, muito inspirado no que o Cláudio falou, o que seria o papel do direito, o que seria o papel da regulamentação, né? Porque o Cláudio fez essa provocação. Existiria um mecanismo, né? Eu acho que eu vou tentar ir por aí para dialogar com o que já foi dito aqui na mesa nesses minutinhos. Para começar essa abordagem que eu proponho a vocês, acho muito importante pensar o quanto no Brasil nós termos gasto a nossa energia com o que parece óbvio, quer dizer, existe uma pandemia, é grave, precisa uma coordenação, alguém tem que conter essa doença. A gente gastou tanta energia para dizer isso,
que, de fato, grandes questões que o Cláudio mencionou, essa por exemplo, da requisição de leitos de UTI do setor privado, né? Nós teríamos que ter ficado PhD nessa discussão, isso teria que ser o nosso... Essa era a conversa de bar, né? E não a gripezinha, ou etc. E questões como as que Maria Rita colocou também, que são, na verdade, questões sobre as quais já há resposta legal. A questão da vacinação, que o STF teve que reabordar depois, diferenciando o que é vacinação compulsória, o que é vacinação obrigatória, ou mesmo as questões de uso de... Essas questões já são, o nosso ordenamento jurídico já oferece essas respostas, né? Mas uma característica importantíssima do negacionismo é gerar falsas controvérsias. E como o sistema de justiça, tanto o poder legislativo como o poder judiciário, está infiltrado por extremistas, a gente ficava torcendo para ver na mão de que juiz ia cair, né? Vocês sabem que houve uma judicialização. Quando eu falo de judicializar, a gente já tem muitos estudos sobre judicialização da saúde, é um grande tema para nós do direito e da saúde, a judicialização. Mas a da Covid-19, só no STF foram milhares de processos, mas nas jurisdições, cada jurisdição local, meu Deus, ainda não vi uma estimativa do número de processos relacionados à Covid-19. Mas era aquilo que vocês viam, um dia o juiz abria uma escola, o outro dia o juiz fechava uma escola, um dia o juiz abria uma academia, um teatro, outro fechava, quer dizer, a gente teve obviamente, decisões judiciais anteriores não diziam respeito exatamente a pandemias de doenças respiratórias, mas a gente tinha jurisprudência sobre outras questões de saúde. Claro que alguém sempre tentava dizer, não, na Covid é diferente, para o bem e para o mal. Mas o fato é que nós vamos levar muito tempo, inclusive, para estudar esse impacto judicial, digamos assim, que houve sobre a Covid-19. Mas eu estou me perdendo aqui nas questões do meu interesse, que são jurídicas e judiciais, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: além de nos privar de vidas das pessoas que morreram, que não precisavam ter morrido, além de onerar o SUS e, portanto, nos privar de recursos que poderiam ter sido usados para o que realmente nos interessava, né, e a gente teve que usar para enxugar gelo, essa gestão federal da pandemia de Covid-19 nos privou de discutir o nosso tempo, de discutir a grande questão das emergências sanitárias internacionais, né? O Brasil foi epicentro da emergência da síndrome congênita do vírus Zika. Tivemos uma dimensão limitada da gripe H1N1, mas sabemos o que é gripe H1N1, acompanhamos as crises do ebola com uma emergência importante em 2014 e 2015, mas uma recente agora na República Democrática do Congo. Poliomielite, que é a emergência internacional desde 2014, quer dizer, era para a gente estar dentro e à frente desse debate, tanto na sua dimensão internacional como na interna. Nós somos privados disso, porque nós usamos a nossa valiosa conquista do espaço público, porque eu acho que nunca tantos sanitaristas conseguiram furar a bolha e chegar a grandes veículos de imprensa, etc., nós gastávamos o nosso tempo para tentar garantir que menos gente morresse, né? Então, eu acho que esse é um dano absolutamente terrível que fica para nós também, né, de nós não termos amadurecido sobre determinadas questões que hoje são apresentadas como liberdade de expressão. A minha opinião é tal coisa. Opinião coisa nenhuma. Tem décadas de pesquisa sobre essas questões. O povo brasileiro não tinha por que ver pessoas, inclusive autoridades sanitárias, dizendo absurdos que as evidências científicas já afastaram há tanto tempo e outras que afastaram há menos tempo, mas o fato é que também produz esse desastroso efeito de nos atrasar no debate em todas as disciplinas, né? A interdisciplinariedade que tu mencionaste, Maria Rita, é fundamental. Os enfoques dialogando entre si, né? Vou concluir falando sobre a importância das ciências sociais, mas enfim, essa é outra perda inestimável que nós sofremos. E aí eu quero entrar no primeiro ponto, então, que é o da discricionariedade. O que é discricionariedade? É uma margem que o gestor tem de decisão dentro da lei. Ele não pode tomar uma decisão contra a lei, que seria uma decisão arbitrária, mas para determinadas questões ele tem uma competência discricionária, que
dentro da doutrina jurídica vai aparecer sob a forma de princípios como conveniência, oportunidade. Eu vou tomar uma decisão de gestão, eu tenho que ver se é conveniente, se é oportuno, quantas pessoas beneficia, relação custo-benefício. Enfim, tem uma série de princípios que o gestor deve seguir, mas para muitas questões ele tem essa margem de discricionariedade. Para outras questões, não. A gente chama em direito isso de ato vinculado. O gestor tem que ir lá e cumprir o que a lei diz. Mas para muitas questões, inclusive aquelas que dependem de um desígnio programático, ou seja, eu me elejo com um programa de governo, ele tem essa margem de discricionariedade. Vocês estão pensando, ela enlouqueceu, vir dar aulinha de direito aqui. Não, eu estou dizendo isso porque o Supremo Tribunal Federal, quando tomou a grande decisão que o Cláudio citou, que foi o momento em que os estados e os municípios foram lá dizer, a gente vai tomar medida para conter a doença, né? E o governo federal dizia, não, isso é competência federal. O STF tomou uma decisão que foi muito saudada e que, de fato, poupou centenas de milhares de vidas. Ele disse, os estados e municípios têm competência concorrente também, podem combater a doença, podem, mas ele não tomou a decisão que a gente gostaria na saúde pública. Porque ele disse assim, a gente pedia, quando eu digo a gente, diversas ações que foram encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal, pediam para o Supremo mandar o governo fazer o que o Cláudio falou. O governo federal tem que ter uma coordenação nacional, tem que chamar um comitê científico, tem que tomar as providências para conter a doença. Então, essas ações, elas pediam para reconhecer que os estados e municípios podiam fazer, mas elas também pediam para o governo fazer. E a maior parte dessas ações teve como resposta do STF, não, política de saúde é poder discricionário do governo federal. Poder discricionário em cada uma das esferas, são margens, a forma como o governo federal vai proteger a saúde é ele que vai definir. Isso valeu em quase todas as ações, com algumas exceções, por exemplo, a DPF proposta pela Articulação dos Povos Indígenas Brasileiros, pela PIB. Nesse caso, o STF foi um pouco mais adiante, exigiu um plano do governo, exigia que cumprisse, então relativizou em função da gravidade da situação dos indígenas. Mas, de um modo geral, o STF entendeu que a resposta à pandemia no plano federal era poder discricionário do Estado. Vocês acham que é? Eu não é poder discricionário. Nenhum governo tem o condão e ainda menos a legitimidade jurídica para dizer quem vai morrer e quem não vai morrer. Não é possível um governo contrariar todas as evidências científicas e falar em imunidade de rebanho por contágio, né? Então, isso é um legado gravíssimo. Dizer que é poder discricionário de algum governo não conter uma doença infecto-contagiosa no momento de pandemia. A gente tem que mudar essa jurisprudência. Não é possível, né? E a gente vai mudar a partir de um enorme esforço de mudança, inclusive, da nossa legislação. Eu acho que tem que estar escrito, já que aconteceu o inimaginável, porque para mim não precisa ser nenhum gênio do direito, se a Constituição diz que é para preservar a saúde, se a legislação diz que o Ministério da Saúde é o cabeça do SUS. No caso da legislação do PNI, em detalhes, o Ministério da Saúde tem que comprar isso, tem que fazer aquilo, tem que coordenar, tem que chamar a reunião de Câmara. Puxa, está escrito na legislação, mas se precisa deixar mais claro, se precisa desenhar na Constituição Federal, nós vamos ter que desenhar, porque para mim não é poder discricionário. O governo tem que combater a pandemia, qualquer governo precisa combater a pandemia. E esse entendimento da discricionariedade, acho que foi muito negativo, muito, de deixar para a autoridade sanitária o desígnio se ela vai espalhar fake news ou se ela não vai espalhar fake news, se ela vai colocar no perfil institucional um medicamento que não tem eficácia comprovada. Ficou esse entendimento de discricionariedade, na minha forma de ver, está equivocado. E, claro, era o momento de atacar o STF? Evidente que não era o momento de atacar o STF. Não, o STF estava garantindo, por intermédio de outras decisões, questões muito importantes. Mas, mais uma vez, a gente é privado de ter uma discussão madura sobre o que é discricionariedade. Essa discricionariedade, quando a gente está diante de uma emergência, tem que ser bem mais curtinha. E nós não podemos perder como referência que as decisões sejam pautadas em evidências científicas. Isso não é discricionariedade, né? Então, acho que aqui
A gente tem um legado, vocês vão pensar, isso é muito jurídico? Não, isso é prático, isso é cotidiano, isso é algo que diz respeito a todos nós, não tem margem nesse caso, né? Claro que tem margem, a gente teve o café intergeneracional hoje de manhã, a gente discutia nas respostas às emergências, a gente tem que levar em conta as especificidades de cada público-alvo. Isso é uma coisa que é verdade, formas participativas da resposta. Mas tem esse eixo que não pode ser discricionário no sentido de que tem que combater a doença e tem que combater com base nas evidências científicas, né? Eu acho que isso é muito mais grave do que parece ser. Essa inércia institucional que houve em relação a esse aspecto é um legado terrível, já pensando agora, tenho horror desse nome, mas é o nome que se afirmou, então eu vou dizer, a varíola do macaco. Está aí de novo o governo se omitindo, não tomando as providências que tem que tomar. Quer dizer, essa tolerância chamada juridicamente de discricionariedade, nós precisamos enfrentar e esse entendimento precisa mudar, né? O segundo e último ponto que eu queria tratar com você sobre o papel do direito é que ele vai muito além desse contencioso aí sobre a Covid-19. Tem a ver com o que já foi falado aqui também nessa mesa. A gente precisa utilizar técnicas que foram utilizadas em outros países, em outras épocas, para outras questões, que costumam ser chamadas na literatura de justiça de transição, mas nesse caso nós não estamos diante de uma transição de regime, mas nós estamos diante de uma situação de transição no sentido de alternância do poder, por exemplo, esperamos, né, temos certeza, aliás, que vai haver uma grande mudança de posição sobre política de saúde com o novo governo federal, mas o fato é que independe de ser uma transição nesse sentido, são aquelas categorias que vêm de experiências históricas traumáticas, que são as categorias da memória, da verdade, da justiça e da reparação. E as iniciativas de memória, eu sei que a Abrasco teve envolvimento em diversas delas, nós precisamos nos envolver mais ainda em lembrar o que aconteceu. Vocês viram o que aconteceu na campanha eleitoral, se falou muito pouco sobre pandemia, era um tema incômodo, a gente via o mal-estar de todos os envolvidos, né? Logo vocês vão ver, assim como aconteceu em outros processos políticos, quando a gente falar em pandemia, alguém vai dizer, chega, é hora de enterrar os mortos, é hora de deixar isso para trás, só podem esperar, né? Chega de mimimi, né? Mimimi o quê? O país do SUS deixou morrer gente desse jeito, o governo federal se omitiu, como assim? Essa memória, tanto da existência roubada dessas pessoas que morreram, das pessoas com sequelas importantes, os danos causados para o país, nós não podemos deixar esquecer. A questão da verdade. O que é dito sobre a pandemia, pelo amor de Deus, isso deve acontecer com vocês também, de chegar num lugar e dizer, um dia vai se descobrir o que de fato aconteceu, quem distribuiu esse vírus, ou outro dizer, disseram que morreu tanta gente, onde é que estão as pessoas que morreram? Como assim? Ainda a história desses produtos ineficazes, a quantidade de bobagem, estratégia de distribuição de notícias falsas, de uma narrativa falsa. Essa disputa pela narrativa sobre a pandemia, não tenho nenhuma esperança. Somos nós, a saúde coletiva, que vamos travar ou não vai ter. Não vão ser os outros que vão travar essa batalha para sempre dizer o que de fato aconteceu, né? A luta pela verdade. Justiça, que não haja impunidade. E a questão da reparação, né, gente? A reparação das pessoas que morreram por omissão do Estado, das pessoas que estão doentes, gravemente doentes por omissão do Estado. Essas ações têm que se multiplicar no Brasil inteiro. Já tem associação de vítimas fazendo ação importante nesse sentido. Tem que ir para cima e ir lutando. As lutas judiciais são lentas, são difíceis, mas a gente precisa encorajar, fomentar essa litigância estratégica para que exista a reparação no plano internacional. Eu tenho 3 minutos ainda para o plano internacional, rapidinho. Eu queria dizer para vocês
que nesse processo negociador que está acontecendo agora, a reforma do Regulamento Sanitário Internacional, inclusive uma das comissões nas quais o governo federal brasileiro me impediu de participar, vetou meu nome a inclusão dessa lista num ato absolutamente inusitado, mas tanto a discussão do novo acordo sobre pandemias como a reforma do Regulamento Sanitário Internacional podem resultar num esquema de vigilância internacional mais forte. E nós temos que ter muito cuidado aí, né? Essa dimensão internacional tem que, obviamente, oferecer respostas mais eficazes às emergências, mas nós temos que ter cuidado para que esse esquema internacional não seja a vigilância para que as doenças fiquem no lugar onde elas deveriam estar, que são os países mais pobres, né? Então, tem atores importantes se posicionando aí. A posição do Brasil vai ser crucial para que não seja isso, para que não seja um bom alerta para os gringos do que está acontecendo no mundo em desenvolvimento, para que a gente realmente estabeleça um mecanismo de cooperação que faça a resposta internacional ser melhor. Nós temos todos os meios, todas as condições e a experiência para intervir nesse debate. Tomara que o Brasil assuma essa frente. E eu queria fechar meus 2 últimos minutos falando sobre a importância das ciências sociais. Eu acho que a Braskem é sempre uma demonstração maravilhosa da força dessas pesquisas, do diálogo dessas pesquisas com outras formas de pesquisa. Mas, diante do que foi dito já por Cláudia e Maria Rita, e que Etel diz sempre, diante dessa falta de dados, desse apagão de dados, daquilo que deveria ter sido feito e não foi feito, o nosso trabalho de pesquisa adquire uma dimensão ainda mais importante. E, na falta de dados que não poderão ser mais produzidos, escutar as pessoas, escutar quem esteve diante da resposta em cada lugar vai ser fundamental e às vezes vai ser a nossa única fonte de informação sobre o que aconteceu, né? A gente está fazendo uma pesquisa junto com a Universidade de Toronto, com a Anne Emmanuelle Byrne, que está olhando comunidades autóctones no Canadá, junto com o Michael Nipper, lá em Gießen, que está olhando comunidades de imigrantes, o pessoal da Universidade Caetano Heredia, no Peru, que está olhando comunidades indígenas. E nós, em São Paulo, estamos trabalhando Paraisópolis, o complexo de Paraisópolis. A gente está olhando essas respostas periféricas e tentando identificar traços comuns sobre elas. É um projeto da plataforma transatlântica com a FAPESP que vai durar 3 anos. Mas esse tipo de pesquisa, eu estou dando um exemplo de muitas outras pesquisas que a gente pode fazer para ir ver lá o que as pessoas fizeram, que dados elas têm, como é que elas se relacionaram e tentar prevenir danos das próximas, porque as próximas virão. E lembrando, nós nem saímos dessa, né? Quer dizer, ninguém em sã consciência pode prever o que de fato vai acontecer com a Covid-19, mas já tem a varíola do macaco, já virão outras, né? Então, o trabalho científico, por mais que a gente seja atacado por extremistas, por mais que a gente sofra o que a gente sofreu, nunca foi tão importante e tão reconhecido dentro do campo de racionalidade da disputa política. E nós temos que ocupar esse espaço com excelência e esse legado nós vamos disputar para dizer o que de fato aconteceu nesse período, né? Então, me parece que eu citei o exemplo dessa pesquisa, tem o nosso grupo de trabalho sobre o acordo das pandemias e do RSI, que vocês podem ver no nosso site, que é saudeglobal.org. Enfim, tem tanta coisa, estou dizendo um pouquinho aqui. Agora de tarde a gente vai lançar um informe da Oxfam sobre iniquidades no acesso à vacina. A gente entrevistou a Etel, inclusive, para essa pesquisa. Às 3 horas tem uma mesa em que a gente vai lançar esse informe. Essa nossa efervescência é uma forma de resposta muito importante. Seguir trabalhando com excelência, com força e ir disputando o que vai ser dito sobre esse legado que ainda está em total disputa, absolutamente indefinido. O que vai ficar, como é que as futuras gerações vão olhar para o que aconteceu para a Covid. Não se fiem nesse impacto terrível, nunca tantos milhões foram confinados. Tudo isso é esquecido muito rápido, as narrativas se sobrepõem e é função nossa, ética, moral, sobre todos os aspectos, e claro, científica, sem dúvida, mas é uma função fundamental para nós disputar esse legado que é o título da nossa mesa de hoje. Muito obrigada. Obrigada, professora Deise. Então, nós
Vamos ter aqui alguns minutos para que vocês possam fazer alguma intervenção. Quem quiser já poderia se direcionar aqui na frente. Vou fazer algumas considerações aqui, né, falando um pouco da fala do que Cláudio disse sobre a necessidade da organização para a prevenção, que não tivemos nada. Cláudio, a gente está falando, estamos todos aqui usando máscaras filtrantes, e isso foi negado à nossa população, né, a nossa população mais vulnerabilizada. Então, não tivemos nenhuma política de distribuição de máscara no nosso Sistema Único de Saúde e outras, né? Lembrando aqui o Zika, que distribuímos os repelentes. Então, não tivemos, e as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis, que distribuímos os preservativos hoje, né? Até hoje, e não tivemos nenhuma política pública para a Covid-19, né? A professora Rita falando sobre a importância da ciência básica, da integração dos dados de saúde global. Realmente temos uma grande missão, e essa comunicação de risco que há 100 anos continuamos repetindo os mesmos erros, né, Rita? E pegando o que Deise falou aqui sobre a necessidade das evidências científicas serem os balizadores dessa discricionalidade, né, Deise, que é uma função nossa aqui. Eu tenho dito que a ciência finalmente entrou na casa das pessoas, mas ela não pode ser uma visita, aquela visita curta, né? Aquela visita quando tem alguém doente, que você vai rápido. Ela tem que ser aquela visita que permaneça, ela tem que ser alguém que está ali na casa das pessoas e que vai continuar, né, para além desse período. E eu queria falar sobre a memória, né, e a nossa liderança como Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que Deise colocou aqui, pegando um pouco o gancho que Cláudio falou sobre a raiva. Eu, durante esse período, eu sempre me considerei uma pessoa do consenso, uma pessoa conciliadora, e pela primeira vez eu me vi uma pessoa com raiva. E o Cláudio me ressignificou aqui, porque eu falei, eu tenho raiva, eu não posso ouvir essa pessoa falando na televisão, não posso ouvir a voz, né, desse, felizmente, né, o presidente que termina aí a sua gestão agora em dezembro. Mas é importante a gente fazer essa memória. Eu escrevi um livro desse período, né, e nesse livro eu coloquei alguns documentos, porque a gente precisa lembrar que no dia 1º de dezembro de 2020, o Brasil não tinha seringa, nós não tínhamos seringas. Isso é muito sério para um país. Então está lá o documento para dizer isso. A gente tem que dizer que no nosso grupo de trabalho que eu representava, a Abrasco, né, no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid, nós não tínhamos vacinas. Nós tínhamos o acordo com a Fiocruz que garantiria vacina em março. Imagina se isso tivesse acontecido. Então, assim, nós precisamos, isso precisa de ficar registrado na nossa memória, e a gente precisa fazer um trabalho muito grande para isso. E quando eu coloco lá a ata da reunião que nós discutimos isso, os grupos não estavam ali incluídos. O Ministério, ele queria vacinar 15 milhões de pessoas, num país de mais de 200 milhões. Então, assim, nós não podemos esquecer, isso tem que ser registrado por todos que passaram. A gente precisa realmente do registro dessa história. É fundamental que a gente não esqueça, né, que a gente resgate essa memória. Então, dito isso, eu quero se você puder se apresentar e falar. Obrigada. Bom dia, meu nome é Tereza Lira, eu sou pesquisadora da Fiocruz, mas por mais da metade da minha vida eu trabalhei na vigilância em saúde, né, e aí por causa disso eu fui muitas vezes entrevistadas. A primeira entrevista que eu dei foi no dia 20 de março de 2020, e a manchete dizia: eu não quero ser pessimista, mas a humanidade vai sofrer muito. E eu nunca pensei que sofresse tanto, né? Então eu queria parabenizar a mesa, foram brilhantes as intervenções. E eu começo desejando, professora Deise, que o presidente Lula consiga reparar a profunda injustiça do seu nome não ter sido indicado. Eu acho que seria um orgulho para os brasileiros, mas infelizmente o desgoverno que nós temos não compreendeu a dimensão da sua indicação. Então eu espero que seja reparado. Eu queria colocar algumas questões que eu acho que são importantes. A gente está vivendo um momento de transição,
né? E eu pegaria também a questão da justiça de reparação, que eu aprendi um pouco com um grande amigo meu que é jurista, que eu sei que a professora Deise conhece, que é Manuel Moraes, e que defendeu uma tese justamente na questão da justiça de transição, recuperando algumas questões da ditadura militar. E eu acho que nesse momento a gente não pode admitir nenhum perdão. Não pode haver perdão, né? Então, essa para mim é a questão mais importante, né? Mais importante. Mas assim, do ponto de vista prático, algumas questões. O professor Maiorovitch colocou, e eu conheço o estudo, que colocava o Brasil na 22ª posição dos países com maior capacidade de responder a eventos sanitários. Eu acho que realizado pela John Hopkins. E uma das questões que ele colocava, e que colocava o Brasil nessa posição privilegiada, era uma rede de laboratórios eficiente. Então, nós temos o Butantan, o INCQS, laboratórios estaduais bem preparados, e o outro era a vigilância epidemiológica. Do ponto de vista da vigilância epidemiológica, eu queria escutar um pouco, como o senhor percebe, eu acho que o Brasil investiu, por exemplo, o EpiSUS, que é um sistema interessante, mas é a posteriori. E falta o investimento na sensibilidade, que é a matriz da vigilância epidemiológica. Sensibilidade de identificar rapidamente os eventos e agir imediatamente e prontamente. E eu acho que isso a gente tem investido pouco no Brasil, né? O velho CBVE, eu acho que formou muitos bons vigilantes epidemiológicos. Essa é uma questão. E a outra, como Ariano Suassuna dizia que ele era um pessimista esperançoso, eu sou também um pouco, né? A gente vê a dimensão da luta que a gente vai travar. Por exemplo, quando um estado como São Paulo elege aquela pessoa que elegeu e que vai ter nas suas mãos a USP, a Unicamp, o Butantan, questões estratégicas. Então, isso chama atenção para uma dimensão que exige uma mobilização permanente da sociedade, permanente, né? Então, além da justiça de transição, como nunca, eu acho que a gente tem que estar mobilizado para garantir que nunca mais isso ocorra. Mais alguém gostaria? Isso. Bom dia, eu sou Gislane Matheus, da Superintendência de Vigilância da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Estou dirigindo um centro de inteligência epidemiológica, recém-implantado, uma das lições ou legados na cidade na pandemia. Queria, enfim, parabenizar a mesa. Estou até um pouco emocionada porque, como profissional do SUS, que está aí há quase 3 anos nessa pandemia, lidando diretamente na vigilância em saúde e numa integração também com a rede de assistência, foi um bálsamo ouvir muitas falas aqui, enfim, assim como outros colegas na plenária que eu acredito que também estão. Eu queria falar um pouquinho, na realidade, queria que vocês comentassem um pouquinho mais, porque como uma profissional da vigilância, lá no Rio, né, a gente teve muita dificuldade nessa gestão, principalmente na produção de informação para ação. Eu acho que às vezes a gente produz a informação e ela não se desdobra em ação, mas para produzir informação já foi muito difícil, né? Então, lá no Centro de Inteligência, para gerar um único boletim de Covid, a gente está utilizando 13 fontes de dados, porque nem todos são sistemas. Então, quando a gente fala de um manejo de dados, uma identificação precoce, a gente fala muito na oportunidade, né? Principalmente nos municípios. A gente não pode esperar muito, né? As ações elas têm que ser desencadeadas de uma forma muito precoce para poder tentar minimizar o impacto. E como ter oportunidades em sistemas às vezes obsoletos e em realidades muito diferentes assim também, né? Ontem participei de um painel e uma colega da Bahia também estava falando a visão dela do estado, né? Os outros municípios, assim, municípios que não são informatizados. E hoje a gente viu que não dava para ficar na vigilância tradicional. Então o professor Cláudio ele estava colocando, né, dessa questão mesmo a gente precisa virar, né, essa chave também da vigilância. A gente não quer contar a história, é uma vigilância que ela precisa ser oportuna. Então, lá a gente teve que começar a usar dados diretos assistenciais, assim, em tempo real. A pessoa estava procurando uma unidade de saúde, uma rede de urgência e emergência, era esse dado que a gente estava consumindo, e ele era, pelo menos 2 semanas, antecipava para a gente que o sistema só ia apontar daqui a 2 semanas, o ESUS e o CIVEP.
A vacinação, a mesma coisa. Então, e aí, falando também no treinamento da rede, né, que a gente precisa pensar nessa integração, lá a gente também desenvolveu o EPSUS a nível municipal, porque a gente não tinha como fazer um bom treinamento com apoio federal, pelo menos na larga escala que a gente precisava. Então, o EPSUS também foi muito importante, e o EPSUS não só para os profissionais da vigilância, mas também para os profissionais de atenção primária, dos núcleos dos hospitais, enfim, abrir também para outros campos. Então, eu acho que a oportunidade é uma das questões que eu queria ouvir um pouquinho de vocês nesse sentido, e aí, quando também se fala da memória, a gente não quer esquecer, a gente não pode esquecer, né? Mas como a gente amadurece, porque a gente já está aí com quase 3 anos, e de novo tendo que fazer um escalonamento de vacinação de criança, porque não tem vacina suficiente para todas, de novo vivendo instabilidade nos sistemas normais, então a gente está vivendo uma nova alta de casos na cidade, lá no Rio, e eu estava aqui agora com a equipe lá que está rodando os dados direto da assistência, e com o ESUS, que ontem estava instável também a nível nacional, inoperante. Então, eu acho que as lições aprendidas, principalmente para quem estava nos serviços, e a nível pessoal, institucional, foram muitas, mas quando eu vejo a nossa realidade lá no Centro de Inteligência Epidemiológica, e eu converso com colegas em outras realidades, dá também uma angústia de como que a gente também consegue superar essas fronteiras, e o quanto foi difícil também para a gente ter que fazer essas parcerias, inclusive com a rede de laboratórios, para aumentar a vigilância sentinela, ter que fazer parcerias com as redes de informação para a vigilância mais participativa, as redes comunitárias, mas quanto também isso é um grande esforço que a gente tem que fazer sozinho, às vezes nos municípios, para conseguir ter oportunidade, uma detecção precoce, e às vezes o quanto isso também é difícil, essa integração dessa informação se desdobrar também na rede de atenção. Então eu queria provocar um pouco essa discussão. Obrigada. Tem mais alguém? Tem mais 7 pessoas, olha só. Eu vou pedir para vocês fazerem uma intervenção mais rápida, porque a gente tem que entregar a sala, senão a gente podia ficar aqui um tempão. Mas a gente precisa, senão a gente não vai ter tempo de ouvir os nossos palestrantes aqui. Obrigada. Bom dia a todos, eu me chamo Gabriela, a todos e todas e todos, né? Eu me chamo Gabriela Lima, eu sou pesquisadora em nível de mestrado da Universidade Federal do Espírito Santo. Obrigada pela discussão, né, de todos, né, da mesa, foi bastante rica e contribuiu bastante aí, mas eu gostaria de falar principalmente com a doutora Maria Rita, né, que foi muito feliz trazendo essa questão da abordagem das doenças zoonóticas, dentro desse contexto todo da One Health, né, da saúde única. E, de fato, é impossível a gente conseguir dissociar isso, né? E aí, é importante salientar também que a saúde, ela está além da ausência de doenças. E essa interconexão aí da tríade, ela extrapola todos esses contextos, mas não só sociais, né, mas dentro do contexto econômico, dentro do contexto político, e que esses também podem promover ou inibir a questão do bem-estar, né? E aí, a One Health, a gente sabe que não é um assunto novo, mas ganhou uma grande visibilidade, né, a partir desde então. E aí, nos últimos tempos, eu vejo que é uma abordagem, a One Health é uma abordagem eficaz no manejo de doenças zoonóticas, tanto em humanos quanto em animais e no ambiente. E aí eu gostaria de saber se a senhora, né, se eu pudesse chamar assim, se você compartilha desse mesmo sentimento, desse olhar que a One Health sobre toda essa abordagem, ela de fato é eficaz, e o que está faltando para a gente discutir, colocarmos em ação aí a questão da transversalidade, não somente na ponta, mas em todos os setores, né? Uma vez que os diferentes saberes, eles vão se somatizar e trazer benefícios aí, ganhos positivos. Obrigada. Obrigada. Pode fazer todo mundo, depois vocês vão? Tá. Então vamos o próximo, assim, porque o pessoal da mesa está anotando aqui, e depois a gente já faz. Eu estou me avisando aqui que a gente tem 5 minutos, então assim, a gente pode ficar um pouquinho mais, mas... Obrigada. Bom dia a todos e todas, meu nome é Ana Paula, sou mestranda da Fiocruz, Brasília. Pelas falas do professor Cláudio, da professora Deise aí, bem direcionado mesmo, porque durante a pandemia a gente viu realmente essa corrida desenfreada sobre os leitos de UTI, que já é um problema crônico no Brasil,
né? A gente sabia que isso seria judicializado, obviamente seria muito judicializado, porque esses leitos eles são geograficamente mal distribuídos e porque a maior parte dos leitos de UTI estavam na iniciativa privada e não com o SUS, sendo que a iniciativa privada só atende a 25%, né, dos brasileiros. Então, a gente viu realmente essa corrida desenfreada. E o Poder Legislativo acabou propondo alguns projetos de lei que versavam sobre a fila única de leitos de UTI. E esses projetos, eles não foram aprovados durante a pandemia, né? A gente teve a aprovação do Senado de um projeto que não passou na Câmara até então. E aí eu queria saber de vocês, diante da vivência e da análise que vocês fazem também da conjuntura nacional, se existe a possibilidade desses projetos, ou melhor, dessa temática, fila única de leitos de UTI, né, ser aprovada, voltar a ser discutida nesse momento de pós-pandemia, já que durante a pandemia, quando estava no auge, não foram aprovados. Bom dia, garanto que serei breve. Meu nome é Marcos, eu sou enfermeiro, sou doutorando do Instituto de Saúde Coletiva e atualmente trabalho como enfermeiro no Hospital Federal. Eu acho que parabenizo a banca, né, por toda a explanação e eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o papel do Conselho Federal de Medicina dentro desse contexto da pandemia. Então, a gente tem o Mauro Ribeiro, que era um antigo presidente do Conselho Federal de Medicina, que ele advogou firmemente sobre a autonomia médica. Então, eles defenderam com unhas e dentes a autonomia médica. Nunca as pesquisas foram tão importantes, mas de que vale se quem está na ponta não adota o que a evidência ela indica? Então, eu queria saber de vocês como é que é essa discricionariedade e até que ponto a autonomia médica ela sobrepõe a vida do paciente. Então, eu sou enfermeiro e eu conheço um médico que é terraplanista, que é antivacina, que não acredita em máscara, que acredita na cloroquina. E o Conselho Federal de Medicina, ele deu suporte para que esse médico defendesse essa posição firmemente frente aos colegas, frente aos pacientes, né? Então, as sociedades de especialistas, elas tiveram uma outra abordagem, tanto a de epidemiologistas, de infectologistas, então defenderam a ciência. Mas o Conselho Federal de Medicina em si, ele foi muito aguerrido sobre a autonomia médica e isso, sem dúvida, custaram várias vidas. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todos. Eu sou Lisiane Morosini, sou repórter da revista Rádios, lá da Fiocruz. Convido a todos para acessarem o nosso site e também acompanhar os nossos conteúdos. Bom, a minha questão se volta mais sobre a questão da memória, da verdade, justiça e reparação, que foi trazida aqui, e a necessidade da gente rever, né, esse presente até para preservar e garantir o nosso futuro. Eu hoje chego aqui ao Congresso, né, uma parte da minha manhã foi tomada na elaboração do ódio que eu tenho, tendo em vista que em 5 ou 8 minutos que eu peguei uma condução, o motorista basicamente defendeu tudo o que a gente condena, tomou tudo que é medicamento de precoce e ainda disse ele que não vê de forma nenhuma como que o governante agora, ele é uma pessoa que tem ódio sendo uma pessoa de família. Eu não consigo elaborar isso e acho que vou ter que fazer muita coisa ainda. Então, a minha preocupação, ela se refere mais a esse discurso de radicalidade, né? E que coloca na mesma paridade dois posicionamentos completamente diferenciados. E eu gostaria de ouvir de vocês o que é possível fazer, né? Que medidas podem ser tomadas quando se fala no resgate da memória, para que a gente consiga também melhor conviver com isso aqui no nosso universo particular, né? Em cada um dentro do seu microespaço, e também de que forma que a gente pode diluir essas tensões, conseguir chegar a uma conversa, para que a gente consiga transformar esses corações, que no meu ponto de vista e da parte da trincheira que eu estou, são corações absolutamente endurecidos, tomados pelo ódio e com um profundo desprezo e desrespeito à vida, em sociedade e também à vida individual. Muito obrigada.
Bom dia, eu sou Eva, sou enfermeira, atuo na vigilância epidemiológica. Nós vimos nos últimos 2 anos as pessoas de todos os lugares falando de epidemiologia, usando termos que nos são comuns. Média móvel, investigação, tendência, uma aparente valorização desse saber e de nós, profissionais de saúde, que atuamos na vigilância. Na prática, infelizmente, vivenciamos uma série de necessidades. Necessidade de inovação tecnológica por uma vigilância mais efetiva, por exemplo. E o recorte que eu tenho a fazer, um recorte pequeno, mas não menos importante, é de que falta gente. E aí eu não sei a realidade dos outros lugares do Brasil, mas falta gente nos distritos sanitários, falta gente no nível central, de municípios e do Estado, falta gente nas regionais de saúde. Por mais que tenhamos mais programas, mais softwares, é necessário investir nas pessoas que vão operacionar, analisar e comunicar. Então, que investimentos sejam direcionados no fortalecimento da vigilância, investimentos nas pessoas que fazem a vigilância, para que essa vigilância seja efetivamente vigilante. E eu queria ouvir a opinião de vocês em relação a isso nas demais regiões do país. Obrigada. Bom dia, eu sou Ana Souto, sou professora do Instituto de Saúde Coletiva e também sou membro do GT de Vigilância Sanitária da Abrasco. Eu estou aqui para fazer um comentário e uma proposição, não vou fazer perguntas. O comentário se baseia assim, na própria posição que eu tive, né, na proposta da memória da pandemia nos 2 primeiros anos, que está exposta aqui. Que muitos já olharam, também convido a todos, que o Congresso achou de extrema irrelevância ter, um mínimo, essa memória, esboço, não é um projeto de pesquisa, mas é um esboço, eu acho que vocês reforçam isso. A proposição é que eu acho que a gente deve sair daqui com a moção, acho que todos, né, foram nesse encontro, a gente precisa fazer algo, acho que desde salienta a importância de um projeto, mas talvez interinstitucional, que a gente não pode deixar morrer apagado, né? Eu acho que temos núcleos importantes, a Casa de Oswaldo Cruz, vários grupos que eu acho que... E eu queria também, só para o final, eu queria fazer um depoimento, assim, que eu acho, para mim, acho que vocês expressaram muito sentimento, acho que desde particular no processo. Quando a gente estava construindo a linha, foi entre o primeiro turno e o segundo turno, e eu tive uma sensação, sabe, nauseanamente sartriana, de náuseas. Eu senti náuseas quando a gente colocava aquilo ali, porque é um projeto de tragédia. Essa pandemia não foi só uma pandemia. Nós vivemos uma tragédia social, cujo maior protagonista é o governo federal. Então, acho que a gente não pode jamais esquecer isso. Então, era os comentários e a proposição. Bem, então agora eu vou passar para os nossos expositores, vão fazer na mesma ordem. E aí vocês, já peço para fazer as considerações finais, o nosso cronômetro já está ali, tempo esgotado, mas dá tempo aí uns 5 minutos para cada um, assim, fazer suas considerações finais. A Cláudia está falando para começar com você, Rita, pode ser? Alô? Eu queria comentar, né, Gislaine do Rio de Janeiro trouxe, também Gabriela, eu queria comentar pela minha experiência durante essa pandemia do heroísmo que foi o trabalho das equipes locais, né? Municipais, estaduais, né? Sem apoio, sem estrutura, falta gente, falta insumo, suspensão de férias, uma criatividade para tentar se articular com a saúde, com escolas, inventar possibilidades de resgate de famílias em vulnerabilidade, conseguir fazer testagem, enfim, identificar idosos isolados, se aproximar das comunidades, dos representantes,
dos movimentos sociais. Foi, assim, uma vivência assim, que eu nunca tinha visto. Tem muitos anos que acompanho as secretarias, Campinas, São Paulo, e eu nunca vi assim, um esforço tão aguerrido dessas equipes, né? Por mais esfarrapadas que estivessem, né? Sem apoio. Por outro lado, comentando sobre o sistema de informação, eu acho que o sistema de informação atualmente é um caos, né? São sistemas, muitas vezes, montados por profissionais de TI que não têm a mínima ideia do que é uma vigilância, do como funciona a rotina das equipes, para que serve aquilo, né? São sistemas que não se conversam direito, que trazem informações, muitas vezes, que não ajudam, né? E eu acho que é um grande desafio a gente repensar esses sistemas de informação para os serviços, para a rede básica, para os hospitais, integrando, né, informações sobre vacina, informações sobre internação, enfim. Eu acho que foi muito bem colocado pela Gislaine essa lacuna mesmo nas vigilâncias, né? E sobre a saúde única, né? A transversalidade da nossa atuação, né? Pensando em como a gente poderia trazer como nosso problema, como dentro da discussão da saúde, essa questão do ambiente e da saúde animal, né? Isso eu acho que essa intersetorialidade vai ter que ser uma política de Estado, né? Uma defesa da gestão central das várias instâncias, e uma vontade política de juntar essas coisas, de olhar para a saúde desse outro jeito, né? E aí acho que é uma luta, né, política nossa como profissionais de saúde, como cidadãos, né? Acho que é só isso rapidamente. Tentar rapidinho aqui, tantas perguntas tão interessantes, né? Mas que bom que o Cláudio fica por último, porque aí ele fica na obrigação de responder tudo que não foi. Não, estou brincando, né? Não tem como responder tudo como todo mundo merece, mas a gente tenta pelo menos fazer um sobrevoo. Tereza, muito obrigada por falar no professor Manuel Moraes, da Católica de Pernambuco, estimadíssimo, e resgatar essa ideia de que nós já tivemos uma luta por justiça de transição, aliás, mais de uma, mas enfim, a mais marcante foi essa da tentativa de punir os agentes públicos que cometeram crimes durante o regime ditatorial de 64, na verdade, né, até 1985, e nós não conseguimos, né? Essa é uma luta terrível e isso está por se repetir, inclusive, forças muito semelhantes, que eu me refiro, obviamente, às Forças Armadas, que virão de novo, porque infelizmente estavam muito envolvidas na resposta à pandemia, né? A gente sabe que houve uma militarização do Ministério da Saúde e de outros espaços importantes no plano federal. Nós vamos enfrentar justamente isso, e é uma luta que precisa do envolvimento de toda a sociedade, porque não é o Poder Executivo sozinho que vai conseguir travar essa luta com todas as demais dificuldades que vai enfrentar, né? Eu queria dizer para a Gislaine também que eu concordo integralmente contigo do abandono em que a gente se sente quando fica na cota do esforço pessoal uma coisa que devia ser política pública, né? Que é muito pesado. A gente aguenta 1 mês, 2 meses, depois o tempo vai passando, não é possível, né? Meu marido é médico infectologista que estava na linha de frente, ainda é privilegiado porque estava num serviço bem organizado, que tinha recursos. Mesmo assim, só o fato de lidar com o negacionismo, de lidar com pessoas que dizem, doutor, o senhor não fala com o meu pastor aqui, porque... Não, o desespero dele e toda a equipe para não dar esses produtos sem eficácia comprovada, as pessoas pedindo e até sofrendo, porque lhe estava sendo negado esse produto. Quer dizer, isso tu banca num dia, no 2, passa 1 ano e isso continua. O dano é terrível, não pode ser. Claro que
a gente que trabalha com saúde, nesses momentos de crise, a gente se joga mais, a gente renuncia ao descanso, etc. Mas isso não pode ser daí. E esse nossa dedicação extra, e às vezes sobre-humana, ela não pode ser para bater com um muro, né? Ela tem que fazer parte de um processo. Então, realmente foi muito, é um trauma enorme para a nossa área, sem sombra de dúvida, porque foi pesado demais, coisas pelas quais a gente deveria, volto a dizer, eu já disse aqui isso segunda-feira, uma coisa é a gente enfrentar o negacionismo que sempre vai, com essa infodemia que existe, tudo, sempre vai ter alguém que é negacionista, alguém que resiste, isso vai acontecer em todas as áreas. Outra coisa é o Estado fazer isso, a gente enfrentar o Estado, é muito desigual e muito difícil. Sobre as leis relativas à fila única para leito de UTI, é muito difícil fazer um prognóstico com o Congresso que nós elegemos. Agora, quando o Poder Executivo apresenta projetos de lei, claro que isso depende de uma série de fatores, de como é que isso vai ser negociado, quem é que vai apoiar. Evidente, né? Vocês sabem que tem uma parte importante do parlamento que é muito maleável, estou usando um eufemismo, né? Que é muito maleável, que nós não sabemos se vai formar maioria ou não vai formar maioria. Eu realmente acho muito, não me sinto em condições de fazer um prognóstico sem ver um pouco como é que vão se alinhar essas coisas dentro do parlamento. Mas claro que seria fundamental, e inclusive a correta preparação das emergências não se faz durante as emergências, a gente faz antes, a gente resolve essas questões antes, não é depois. A pandemia deveria ser o grande motivador para que isso fosse resolvido, né? O Marcos, que questiona o Conselho Federal de Medicina, primeiro, com o horror todo que acontece na categoria médica já há alguns anos em relação a essas questões, há que se dizer que não são só os médicos, né? Nessa pesquisa que a gente fez para a Oxfam, a gente viu gestores se queixando de diversos profissionais de saúde, inclusive agentes comunitários de saúde, inclusive gente trabalhando no PNI e é negacionista e antivacina. Como é que você trabalha no PNI e antivacina? Então, não são só os médicos, mas eu concordo plenamente que na questão, entre os médicos, essa questão foi dramática. E quero lembrar mais uma vez, conselhos federais não são grêmios estudantis, não são clubes onde se expressa preferência. Não é natural que um conselho federal seja partidarizado, que seja identificado como uma... A gente normalizou isso. O pessoal diz, não, mas o CFM é bolsonarista. Mas como assim? É o órgão de controle do exercício profissional. Vejam cada órgão de controle do exercício profissional. É um serviço público que é atribuído a esse órgão que deve ser subordinado ao interesse público. Não é normal o que aconteceu. A categoria médica precisa se levantar contra isso, se organizar. Os médicos que não são negacionistas, os médicos que não são colaboracionistas desses crimes praticados no Brasil, precisam levantar sua voz e enfrentar. Não é possível que isso fique como está, e continua, gente, vocês viram, né? Há poucos dias, com o canabidiol e com... Não para isso, não é possível. O órgão que tem que controlar o exercício profissional está a serviço de uma determinada ideologia, de um partido contrário às evidências científicas e à saúde pública, né? Essa questão tem que ser resolvida pelos médicos. E eu sei que eu não posso mais falar, mas pelo menos um minuto eu tenho que responder aquilo que foi dito pela colega da Rádios. Eu não ouvi o nome e peço desculpas por isso. Mas essa questão de como enfrentar esses corações endurecidos, ou essas pessoas que aderiram de uma forma aparentemente inquebrantável ao discurso bolsonarista, que envolve negacionismo, autoritarismo, tudo que vocês conhecem, né? Eu acho que tem uma diferença importante entre esse indivíduo que aderiu e o fato de que existe um movimento organizado, financiado. Quer dizer, eu entendo o que tu queres dizer, mas é uma situação diferente de quando a gente está trabalhando numa outra situação política, e a gente atende alguém que coloca uma questão e a gente vê que é de uma determinada religião ou de uma determinada posição ideológica.
e aquilo é minoritário na sociedade. Isso é uma situação que sempre é difícil e a gente tem que acolher, tem que dialogar com todo mundo, tem que ter a ética, que é justamente o respeito ao outro. Outra coisa é aceitar que existam movimentos financiados, inclusive com dinheiro público, que são movimentos extremistas, anti-ciência e anti-vacina, são situações muito diferentes. É isso que não pode ser tolerado. E nós deixamos no Brasil a extrema-direita chegar ao Estado. Isso aconteceu nos Estados Unidos também. Então é esse desequilíbrio que está gerado. Não é uma situação corriqueira de enfrentamento desse tipo de posição, de radicalismo e tal. E é aí que a gente tem que agir, porque senão é enxugar o gelo mesmo, né? E também eu diria que esses corações são corações muito volúveis. O que eu quero dizer é que o tempo, a mudança de quando o Estado atua num outro sentido, nunca vai ser fácil depois dessa fase em que o extremismo chegou em países como o Brasil, nunca vai ser fácil, vai ser sempre mais difícil do que antes, mas existe sempre um contingente da população, pelas infinitas razões que eu não tenho como entrar agora, mas que é extremamente suscetível ao discurso do ódio. Isso já era Erasmo de Roterdã que dizia que o ódio mobiliza muito mais do que o amor ou a solidariedade, etc. Mas a gente realmente precisa enfrentar de onde estão vindo esses movimentos, e se a gente não tiver um ecossistema progressista, inclusive de informação, se a gente não tiver um movimento no sentido contrário, não há esperança, certo? Esse mesmo engajamento, esse mesmo movimento político precisa ter um de contraposição. Essas são minhas palavras finais. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada, Etel, Cláudia e Maria Rita, pela companhia. Obrigada mesmo. Tratar rapidamente de alguns pontos levantados. Primeiro, falei aqui da tragédia, do fracasso que foi a nossa vigilância. De outro lado, a vigilância de saúde e a vigilância sanitária saíram da sombra do sistema de saúde, porque eram áreas invisíveis tradicionalmente para a população de forma geral, passaram a ser conhecidas, não necessariamente reconhecidas, porque foram impedidas de agir. A Vigilância Sanitária Federal, menos. A Anvisa deu um show em alguns momentos, na hora que uma avaliação de registro de vacinas virava um programa de alta audiência pública na televisão aberta. Aprendeu a rever uma série de processos de trabalho atendendo a uma necessidade emergencial. Isso também aconteceu com a vigilância em saúde de forma capilarizada nos estados, nos municípios, e a gente tem que resgatar essas experiências quando a gente pensar agora na reconstrução e um novo modelo necessário de vigilância que incorpore a dimensão da vigilância baseada, da vigilância genômica, da vigilância baseada em modelos sentinelas, em serviços de saúde, em vigilância hospitalar. Então, isso pode ser alguma coisa muito importante aí para frente. Acho que esse é um patrimônio que a gente tem. Segundo comentário, foi mencionado aqui, eu fico pensando assim, que trabalho que a gente ouve falar que já existiu no mundo para guardar, tentar eternizar a memória de um erro. A única coisa que eu consigo comparar são os museus ou iniciativas que tem, museus de memória do Holocausto. É o trabalho que foi feito na própria Alemanha em relação ao nazismo. Então a gente vai ter que aprender com aquilo. E é uma coisa assim, dá vontade de chorar, a gente pensar, no Brasil, a única coisa comparável ao que aconteceu aqui nestes anos e que continua acontecendo e que faz força para continuar acontecendo, é o nazismo da Alemanha da metade do século passado, dos anos que antecederam e culminaram na Segunda Guerra. Nós vamos ter que aprender com aquilo, vamos ter que fazer um resgate da memória, assim, um entristecimento coletivo ao olhar para isso, do que não pode se repetir. E aquela frase que é sempre repetida, não esquecer para que não se repita. Desde já comentou
bastante aqui o trabalho do Conselho Federal de Medicina, assim, lamentável, da vergonha de pertencer a esta categoria, não só pelo Conselho em si, mas pela quantidade de exemplos funestos que nós vimos de profissionais médicos espalhando lives de fake news, de inverdades, bom, todo mundo sabe, durante esse período. Agradeço muito aqui a oportunidade de discutir com vocês e agradeço especialmente aqui a oportunidade pela essa mesa. Obrigada, Cláudia. Então, assim, em nome da Abraço, eu queria agradecer a presença de vocês aqui e agradecer aqui aos nossos expositores, Rita, Deise, Cláudio, pela essa manhã super produtiva aqui. Temos muito trabalho a fazer. Então, obrigada, bom dia.